Fui casada com Connor Quinn, um traficante de armas, por 7 anos. Fiquei ao lado dele em todas as lutas de vida ou morte. Minhas mãos, destinadas a criar arte, passaram aqueles anos montando armas e desarmando bombas. No entanto, no 7º ano do nosso casamento, ele ficou obcecado por uma ex-freira, que foi mandada para a cama dele como um presente comercial. A freira, Madeleine Reese, era um farol de pureza. Um forte contraste com o mundo encharcado de sangue em que Connor crescera. Perto dela, ele sentiu uma sensação distorcida de salvação e, pela primeira vez, uma obsessão sombria. Ele construiu um mosteiro só para ela, protegendo-a do menor indício de sua vida violenta. Então, um dia, descobri acidentalmente que nosso casamento já havia sido oficialmente dissolvido. Eu desabei, confrontando-o, mas enquanto polia sua arma, Connor simplesmente disse em um tom casual: Mad deixou o convento por mim. Devo a ela um lugar decente ao meu lado. Eu compenso você. É só dizer o preço. A fúria queimava dentro de mim. Então, no casamento deles, fui até Madeleine e dei um tapa forte no rosto dela na frente de todos. E naquela mesma noite, minha mãe, gravemente doente, foi arrastada para fora de seu quarto e amarrada a um caminhão blindado. Connor disse: Daniela, você não deveria ter feito isso com Mad. Esta é a sua lição. Caí de joelhos, implorando para que ele parasse. Mas o motor do caminhão rugiu e ganhou vida. Então, o sangue e a carne da minha mãe espirraram no meu rosto, quentes e pegajosos, agarrando minha barriga convulsionada. Gritei até minha voz falhar e então desmaiei. Quando abri meus olhos, estava de volta ao dia em que descobri que estávamos divorciados. Dessa vez não o confrontei. Comprei 2 passagens aéreas, pronta para levar minha mãe e desaparecer para um lugar onde Connor nunca nos encontraria. Senhora Carney, nossos registros mostram que você está atualmente divorciada. A voz da equipe da prefeitura me trouxe de volta à realidade. Meus olhos estavam arregalados de terror. O fedor nauseante do sangue e da carne da minha mãe parecia permanecer no meu nariz, tão vívido quanto fora na minha vida passada. Quando isso foi finalizado, perguntei com a voz rouca. Meu peito apertou. 29 de agosto foi nosso 7º aniversário de casamento. Naquele dia, comprei rosas e velas e preparei os pratos favoritos de Connor, esperando que ele voltasse para casa. As velas queimaram até virarem tocos. As rosas murcharam em pétalas amarronzadas, mas Connor nunca apareceu. Acontece que ele estava finalizando nosso divórcio naquela época. Agarrei o cartão de identidade estadual na mão e me virei para sair, apenas para congelar ao ver um Bentley preto familiar estacionado na porta. Na minha vida passada, eu corria direto para lá, exigindo respostas. Connor, aterrorizado que Madeleine descobrisse que tínhamos sido casados, quebrou meu queixo com a coronha de sua arma. A lembrança me fez estremecer. Abaixei-me rapidamente para um canto. Um momento depois, a porta do carro se abriu. Connor, sempre tão dominador, inclinou-se para abrir a porta do passageiro, como um motorista. Então ele tirou o casaco e o colocou sobre os ombros de Madeleine. Ele se movia com uma ternura que nunca havia demonstrado antes. Madeleine usava um vestido branco longo e simples. Seu rosto era delicado e gentil. Banhada pela luz da manhã, ela parecia uma fada, intocada pela escuridão do mundo. Connor pegou a mão dela gentilmente, conduzindo-a em direção à entrada da prefeitura. Madeleine mordeu o lábio inferior, sua voz nervosa quando perguntou: Sr. Quinn, você tem certeza de que quer se casar comigo? Connor disse: Claro, eu estava sonhando com este dia. E você deixou o convento e voltou ao mundo secular por mim. Não posso te decepcionar. Os dedos finos de Madeleine roçaram sua barriga ligeiramente arredondada. Mas eu sou apenas uma mulher comum. Não mereço me casar com alguém tão poderoso quanto você, ou carregar seu filho. Talvez devêssemos. Connor a interrompeu com um beijo feroz e possessivo. Depois do que pareceu uma eternidade, Connor finalmente se afastou. Ele segurou o rosto de Madeleine, com os olhos cheios de afeto. Mad, não diga isso. Ninguém mais no mundo é digna de mim. E só você merece ter um filho meu. Uma dor aguda e penetrante surgiu em minha barriga. Coloquei a mão sobre ela, minha visão ficando turva com lágrimas. Depois que eles entraram na prefeitura, eu cambaleei para longe, tendo tomado uma decisão de partir o coração. Peguei um táxi até o hospital e marquei uma consulta para um aborto. Deitada na maca de exames do hospital, ouvi o médico suspirar enquanto olhava para a tela do ultrassom. Senhora Carney, sua parede uterina é naturalmente mais fina que a média, disse ela. Esta pode ser sua única chance de ter um filho. Olhei para o teto, minha voz ainda fria e sem vida. Sou divorciada. Este bebê chegou em uma hora ruim. Fluido frio foi injetado em meu corpo. Minha consciência desapareceu lentamente. Em meu transe, vi flashes do passado. Connor deitado de bruços, ouvindo os movimentos fetais, sorrindo enquanto dizia que ensinaria nosso filho a manusear armas modificadas. Eu o vi folheando o dicionário Oxford de nomes próprios, divagando sobre escolher um nome auspicioso para nosso bebê. Eu o vi me abraçando forte, prometendo que se afastaria do derramamento de sangue. Construiria uma vida estável comigo, seria um bom pai. Todas essas imagens foram destruídas, substituídas pelo som de sua voz para Madeleine. Só você pode carregar meus filhos. 2 horas depois, entrei na enfermaria da minha mãe com o rosto pálido. Ela ainda estava inconsciente, conectada a um ventilador. Mas felizmente ela estava viva. Na minha vida passada, eu a arrastei para a ruína. Desta vez, eu nunca mais seria estúpida. Usei os canais privados do hospital para providenciar a transferência da minha mãe, e depois fui ao escritório de imigração para finalizar a papelada. Em 3 dias, quando toda a papelada estivesse pronta, eu deixaria o mundo de Connor para sempre. Feito isso, fiquei na chuva, me sentindo mais à vontade do que há anos. Virei-me para continuar andando. Mas 3 homens mascarados e com bonés de repente saíram correndo de trás de mim. Antes que eu pudesse reagir, as barras de ferro em suas mãos vieram balançando em minha direção, cortando o ar. Uma dor aguda explodiu nas minhas costas. Eu tropecei, caindo de joelhos, com sangue encharcando minhas roupas instantaneamente. Eu sabia muito bem que eles eram inimigos de Connor, vindos em busca de vingança. E eu estava no caminho deles. Procurei meu telefone para pedir ajuda, mas um deles o quebrou com um pedaço de pau. Então inúmeros golpes caíram sobre mim. Nesse momento, um Bentley conhecido passou pelo cruzamento. Era o carro do Connor. Connor! Gritei, usando cada última gota de força para lutar e chamar sua atenção. No momento em que o carro diminuiu a velocidade, meu coração disparou. Ele me viu! Mas no segundo seguinte, o Bentley acelerou novamente, afastando-se do cruzamento sem parar. Pela janela, vi Connor levantar a mão para cobrir os olhos de Madeleine. Naquele instante, todas as minhas forças se esvaíram. Claro que ele faria isso. Madeleine estava no carro. Como Connor suportaria deixar a pura Madeleine ver todo esse derramamento de sangue? A dor inundou cada osso do meu corpo. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Minha consciência se esvaiu, e o fedor de sangue invadiu minhas narinas. Quando abri meus olhos novamente, a primeira coisa que vi foi o teto branco claro de uma enfermaria de hospital. A porta estava entreaberta e, através da fresta, ouvi o homem de Connor falar com ele. Sr. Quinn? E se a Sra. Quinn descobrir seu relacionamento com a Sra. Reese? Se ela começar a investigar, talvez não consigamos encobrir.
A voz de Connor soou fria e ríspida enquanto ele apagava um charuto. Isso não é problema seu. Seu único trabalho é manter Maddie segura. Ela é uma alma tão pura. Nada parecida com a nossa. Daniela sempre foi boa em truques sujos. Maddie é muito simplória. Ela não consegue enfrentar Daniela. Quando necessário, use a mãe doente de Daniela. Essa é a única fraqueza dela. Ela nunca deixará a mãe sozinha. Apertei meus dedos com mais força em volta do lençol. Mordi com força a carne macia do meu lábio inferior. E o gosto metálico do sangue se espalhou pela minha boca. Lembrei do dia em que ele me pediu em casamento. Ele se ajoelhou e disse seriamente: Danny, de agora em diante, enquanto eu estiver aqui, ninguém jamais irá te machucar. O desejo de proteger ainda estava lá. A promessa não mudou. Mas a pessoa que deveria recebê-lo se tornou outra pessoa. Uma vez ele me protegeu atrás dele. Mas agora ele me rotula como alguém bom em truques sujos. Passos se aproximaram. Fechei meus olhos de repente e, quando os abri novamente, meu rosto estava vazio de qualquer sentimento. Você está acordada? Mandei algumas pessoas investigarem. Aqueles bandidos do Sudeste Asiático fizeram isso, disse Connor enquanto caminhava até minha cama e jogava um documento em mim. Este é um acordo de liquidação. Assine-o e eles concordarão em desistir das armas sul-americanas. Olhei para ele, mas as palavras me faltaram. Eu quase morri nas mãos dos seus inimigos. E agora eu era apenas uma moeda de troca para seus negócios. Minha voz saiu rouca. Connor, quando você fechou esse acordo? Foi no segundo em que ele me viu sendo espancada? Ou ele sabia o tempo todo que os traficantes de armas do Sudeste Asiático planejavam me atingir? Connor franziu a testa, claramente irritado com meu questionamento. Fiquei em silêncio, sabendo que não deveria insistir. A resposta não importava mais para mim. Como se quisesse me acalmar. Ele ficou na enfermaria para trabalhar pelos próximos 2 dias. Mas o telefone nunca saiu de sua mão, e às vezes ele sorria para a tela. Aquele sorriso suave e gentil um dia foi só meu. De repente, minha mente voltou ao dia em que nos conhecemos, 7 anos atrás. Naquela época, ele estava fugindo de seus inimigos, com sangue encharcando suas roupas, antes de desmaiar do lado de fora do meu estúdio. Ele parecia um lobo solitário moribundo. Seus olhos eram afiados de ferocidade, mas brilhavam com uma frágil vulnerabilidade. Eu deveria ter chamado a polícia. Mas no segundo em que nossos olhares se encontraram, de alguma forma eu o arrastei para dentro, escondendo-o de seus perseguidores. Eu nunca poderia imaginar que um ato impulsivo me arrastaria para um inferno sem fim. Mais tarde, minha família faliu. Meu pai me vendeu para o maior mercado negro do Sudeste Asiático. Meu comprador, um playboy rico que abusava de mulheres, continuou me torturando. Foi Connor, que passava por ali, quem me salvou. E esse foi nosso segundo encontro. Foi nesse momento que percebi que a gentileza era a coisa mais inútil do mundo. Depois disso, deixei para trás a vida de pintora promissora que tive desde a infância e me tornei a notória dama das armas de fogo. Montei armas e desativei bombas para Connor. Minhas mãos estavam manchadas de sangue que nunca sairia. Eu pensei que ficaríamos lado a lado para sempre, mas tudo o que ele conseguia ver era a escuridão dentro de mim. Um forte contraste com a pureza imaculada de Madeline. Fixei o olhar nas minhas mãos. Elas foram feitas para segurar pincéis, dando vida a paisagens. Mas agora, elas não faziam nada além de tocar em armas, sabendo apenas lutar e matar. Quando pensei nos olhos claros de Madeline, uma amarga ironia tomou conta de mim. Depois de todos esses anos de devoção amorosa e perseverança teimosa, tudo se resumiu a uma mera brincadeira. Depois que recebi alta do hospital, Connor deu desculpas sobre cuidar do negócio de armas e nunca mais veio me ver. Foi somente no dia anterior à minha partida que decidi visitar a igreja para ver o filho que eu havia perdido. Mas do lado de fora dos portões da igreja, encontrei Madeline. Ela estava cuidando de um gato de rua ferido, passando remédio em sua pata. Seu vestido branco simples só enfatizava o quão pura e bondosa ela era. Talvez tenha sido sua falta de jeito que fez o gatinho se debater violentamente, espalhando o remédio por toda parte. Dei um passo à frente e peguei o cotonete da mão dela. Ainda há pequenas pedras na ferida do gatinho, eu disse. Colocar o remédio agora só vai fazer doer mais. Essa foi a primeira vez que ficamos sozinhas desde que Connor se apaixonou por ela. Madeline não sabia quem eu era. Ela me agradeceu sinceramente. Obrigada. Meus lábios tremeram levemente, mas me senti estranhamente calma. Quando ela percebeu que eu tinha vindo rezar pela criança que havia perdido, seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Ela caiu de joelhos diante do altar, com as mãos postas em oração. Querido Senhor, ela sussurrou. Por favor, abençoe esse bebê que ainda não nasceu para que chegue logo ao paraíso. E abençoe essa mãe. Mantenha-a segura e saudável. Fiquei ali. Uma pontada repentina de pena me atingiu. Eu queria dizer a ela que a gentileza de Connor era veneno. Qualquer um que se aproximasse dele teria o mesmo destino. Ser puxado para o abismo em que eu caí. Mas quando olhei para seu perfil devoto, as palavras morreram na minha língua. Se ela soubesse que eu já fui esposa de Connor, ela certamente o deixaria. E então, toda a raiva de Connor desabaria sobre mim. A lembrança da morte brutal da minha mãe em minha vida passada passou pela minha mente. Tremi de medo. Murmurei uma desculpa sobre acender uma vela, e então me esgueirei para o corredor lateral para me esconder. Peguei meu telefone e verifiquei o vídeo de vigilância. Finalmente relaxei um pouco quando vi a enfermeira empurrando minha mãe em uma cadeira de rodas para passear. Minha mãe era minha única fraqueza. Dessa vez, eu nunca mais deixaria que ela se envolvesse nessa confusão. Respirei fundo para acalmar minhas emoções e então saí do corredor lateral, quando um cano frio e duro de arma pressionou minha nuca. Meu corpo ficou rígido. Olhei para Madeline. Ela já havia caído suavemente ao lado do altar, inconsciente. Amaldiçoei minha má sorte secretamente. No instante seguinte, a coronha de uma arma atingiu minha cabeça. Quando acordei, estávamos em um armazém abandonado. Madeline e eu estávamos amarradas a um pilar. A voz de Madeline tremia com os soluços. Quem são vocês? Não os conhecemos. Por que estão nos sequestrando? Um tapa forte a interrompeu, atingindo com força sua bochecha. O homem responsável, um homem com cicatrizes no rosto chamado Daryl Turner, agarrou seus cabelos e puxou sua cabeça para cima. Por quê? Connor comprometeu nosso acordo de armas europeu. Ele acha que pode se safar dessa? Sem chance. Ele zombou. Você não é seu tesouro? Hoje vou torturá-la até a morte, lenta e dolorosamente. Então eles eram os traficantes de armas europeus. Esse território nunca esteve sob minha alçada. Não é de se admirar que não me reconheceram. Soltei um suspiro silencioso e então, sutilmente comecei a serrar. A corda com a lâmina escondida na manga. Depois de muitas situações difíceis como essa, aprendi a estar sempre preparada. Daryl percebeu que eu estava acordada e vasculhou minha carteira. Senhora Carney, a senhora está sem sorte hoje. Diga à sua família para trazer $1 milhão para o seu resgate. Se eles não conseguirem enviar o dinheiro a tempo, terão que recolher seu corpo. Madeline disse. Senhora Carney, sinto muito por tê-la arrastado para isso. Mas não tenha medo. Meu marido virá nos salvar em breve. Ele é tão poderoso. Seus olhos brilhavam com uma confiança cega. Como se Connor fosse algum tipo de salvador. Minhas mãos congelaram no meio do movimento. Eu não disse nada. De repente, Daryl rugiu ao telefone.
Droga, o Connor não acredita em mim? Ótimo, vou mandar um presente para ele que ele não poderá ignorar. Ele jogou uma faca na nossa frente. Alguém tire o bastardo da barriga dessa freira. Mande para o Connor. Deixe-o ver o que acontece quando ele me trair. Minhas pupilas se contraíram bruscamente. Se Madeline morresse aqui hoje, Connor mataria minha mãe e eu para desabafar sua raiva. Madeline tremeu violentamente, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não, por favor, não machuque meu bebê. Poeira manchava seu vestido branco simples. Ela soluçava incontrolavelmente, como um cervo aterrorizado. Sua impotência só alimentava a luxúria dos homens ao nosso redor. Chefe, ela tem a pele tão macia. Riu um capanga. Por que não nos deixa nos divertir um pouco primeiro? Quando eles tentaram alcançar Madeline, eu finalmente cortei a corda. Eu me lancei para frente, empurrando Daryl para o lado e protegendo Madeline atrás de mim. Puta merda. Dá uma lição nela! Daryl agarrou a barriga uivando. Os homens me invadiram imediatamente. Em menor número, eu só podia proteger Madeline, levando soco após soco, golpe após golpe. Senhora Carney, pare. Por favor, deixa ir. Madeline gritou, tentando passar por mim, mas eu a segurei. Nesse momento, a porta do armazém se abriu com estrondo. Atingida por um veículo off-road, tiros irromperam instantaneamente, ecoando pelo armazém. Os olhos de todos se voltaram para a porta. Connor avançou em nossa direção como um louco, puxando Madeline para seus braços. Mad, não tenha medo. Estou aqui. Madeline soluçou contra o peito dele, seu corpo tremendo tanto que ela quase desmaiou quando a tensão se dissipou. Connor a ergueu gentilmente, carregando-a em direção à ambulância estacionada do lado de fora. Ele enxugou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Eu me levantei do chão. Quando meus olhos encontraram os olhos frios e penetrantes de Connor, senti meu coração despencar no abismo. Daniela, ele disse. Sua voz era calma, mas carregada de um frio que penetrou em meus ossos. Por que você está aqui? Engoli o gosto metálico de sangue na minha boca, forçando um sorriso quebrado e amargo. Se eu dissesse que isso não foi obra minha, você acreditaria em mim? Um tapa atingiu minha bochecha com força, fazendo-me bater contra o pilar. Sangue escorreu instantaneamente pelo canto da minha boca. Daniela, você não consegue nem mentir de forma convincente. Ele retrucou. Cuspiu sangue da minha boca, sem dizer nada, nem mesmo mencionando que eu estava aqui para rezar para o meu filho. Ele pisou no meu pulso, esfregando-o sob o sapato. A dor era tão intensa que arrancou um grito da minha garganta. Quando você começou a conspirar para machucar Mad, eu não fiz, eu disse ofegante. Connor se virou e disparou um tiro na perna de Daryl. O cano da arma pressionou a têmpora de Daryl. Ela não fez isso? Daryl uivou de agonia, seu dedo tremendo enquanto apontava para mim. Foi a senhora Carney? Ela nos encontrou, dizendo que nos pagaria para dar uma lição nessa freira. Você está mentindo. Eu gritei, lutando, mas os homens de Connor seguraram meus ombros, me prendendo ainda. Connor zombou, e então puxou o gatilho, explodindo a cabeça de Daryl. Daniela, disse ele, agachando-se para agarrar meu queixo, com os olhos brilhando de fúria. Você machucou minha Mad. Você tem que pagar com algo precioso. Ouviu-se um estalo repugnante. Meu pulso quebrou sob sua mão. Eu gritei. A dor era tão forte que minha visão ficou turva. Meu corpo convulsionou de dor. Connor, por que você está fazendo isso comigo? Ele se levantou, alisando os vincos do terno, seu tom tão casual como se estivesse falando sobre o tempo. Quebre os tendões da mão dela. Faça agora. Seu tom parecia indiferente, mas suas palavras carregavam o peso frio da morte. Fui jogada no chão. Minhas mãos foram quebradas firmemente por seus homens. Connor! Eu gritei, o desespero escorrendo de cada sílaba. 7 anos atrás, eu deveria ter deixado você morrer naquele beco. Suas costas congelaram por uma fração de segundo, mas ele não olhou para trás, apenas me deixando entregue ao meu destino. Um segundo antes da agonia explodir através das minhas mãos, uma lembrança surgiu. Certa vez, ele me deu um beijo no pulso e disse gentilmente. Danny, suas mãos são para pintar. Se alguém ousar machucá-las, farei toda a família pagar com a vida. 7 anos atrás, eu o salvei. E passo a passo, eu caminhei em direção ao abismo. 7 anos depois, ele cortou cada fio da minha esperança com suas próprias mãos. Às 4 da manhã, eu estava caída no concreto frio do armazém. Minhas mãos estavam torcidas em ângulos grotescos. Então meu confidente entrou com um kit médico na mão. Atrás dele, o armazém estava tomado pelas chamas. Sentei no carro a caminho do aeroporto. Minhas roupas estavam encharcadas de suor frio. Mas minha voz era firme e decisiva quando ordenei. Assim que o avião decolar, apague todos os vestígios meu. Quero desaparecer completamente deste mundo. Na enfermaria do hospital, Connor se ajoelhou no momento em que Madeline acordou. Ele acariciou sua bochecha com a palma da mão, sua voz carregada de autocensura. Desculpe, não te protegi bem, disse ele. Madeline balançou a cabeça suavemente, com lágrimas ainda grudadas nos cílios. Mas sua primeira pergunta foi sobre Daniela. Onde está a senhora Carney? Ela está bem? Connor puxou Madeline para seus braços, apoiando o queixo no cabelo dela. Por que você é sempre tão gentil? Ele murmurou. Eu amo o quão pura você é. Suas palavras fizeram as bochechas de Madeline corarem. Ela se aninhou em seu abraço, esquecendo-se completamente de perguntar por Daniela. Assim que Madeline adormeceu novamente, Connor saiu da enfermaria. Sua expressão endureceu enquanto falava friamente com seu subordinado. Envie a certidão de divórcio para Daniela. Transfira 30% das minhas ações para sua conta. Ele fez uma pausa e acrescentou bruscamente. Certifique-se de que ela saia da mansão antes do amanhecer. Mas no dia seguinte, Connor esperou em seu escritório a manhã toda. Não houve notícia de Daniela. Ele olhou fixamente para as mensagens não lidas que havia enviado em seu telefone, enquanto as pontas dos dedos batiam incansavelmente na mesa. Além de sua irritação, um estranho e corrosivo mal-estar subia por sua espinha. Daniela nunca havia ignorado suas mensagens antes. Nenhuma vez. Onde diabos ela está? Ele retrucou. Eu tenho que ir encontrá-la pessoalmente? O subordinado hesitou e então disse. Sr. Quinn, a Sra. Quinn pode estar no hospital. Connor franziu a testa. De repente, ele se lembrou de que havia cortado os tendões da mão dela no dia anterior. Não é de se admirar que ela não tenha respondido às mensagens dele. Ele jogou o acordo de divórcio para seu subordinado. Descubra em qual hospital ela está. Entregue isso a ela. O subordinado se virou para sair, mas Connor o chamou de volta. Quando a encontrar, designe 2 homens para vigiá-la. Ela tem um forte senso de vingança. Não deixe que ela faça truques sujos com Maddie. Ele fez uma pausa e acrescentou friamente. Se ela agir fora da linha, mande-a para o Rogers Asylum. Mantenha-a lá até o bebê da Maddie nascer. Depois conversaremos sobre deixá-la sair. Mais tarde naquela noite, Connor retornou à mansão. O quarto principal estava vazio, sem nenhum vestígio de Daniela em lugar nenhum. Aquela sensação desconfortável ressurgiu. Ele pegou o telefone para ligar para o subordinado, mas um som suave o interrompeu. Ele ouviu o leve arrastar de ferramentas de pintura no estúdio lá embaixo. Connor se perguntou. Ela voltou? Ela deve estar. Para onde mais ela pode ir? Ela não tem ninguém além de mim. Com o passar dos anos, suas arestas só ficaram mais afiadas. É hora de domá-la e disciplinar seu temperamento. Isso é para o seu bem.
para que ela nunca machuque Maddie. Com esse pensamento, ele desceu as escadas e abriu a porta do estúdio. O luar se derramava sobre os cabelos de Madeline, dourando os fios. Seus dedos finos se curvavam em torno de um pincel, desenhando contornos na tela. Uma cena tão pura. Os olhos de Connor escureceram instantaneamente. Quem permitiu que você tocasse neste conjunto de ferramentas? Ele mesmo fez essas tintas e pincéis alemães sob medida para Daniela. Além de segurar armas, Daniela já foi capaz de desenhar as cenas mais suaves e gentis. Naqueles anos, depois de cada negócio de armas, ela ficava acordada até tarde aqui, pintando Noite Estrelada. Ele sabia que aquelas pinturas eram a maneira dela se apegar ao que restava de si mesma. O pincel congelou no ar. Madeline olhou para cima, o pânico percorrendo seu rosto quando ela encontrou seu olhar frio. A governanta disse que eu poderia usar qualquer coisa aqui. Me desculpe. Eu não sabia. Quando viu os olhos dela brilharem com lágrimas, a expressão de Connor se suavizou. Ele estendeu a mão, puxando-a para seus braços. Não estou zangado com você. Estes são os pertences da minha falecida esposa. Se você gosta de pintar, mandarei fazer um novo conjunto sob medida para você. Os olhos de Madeline se encheram de ternura, e todo o desconforto anterior desapareceu. Ela pensou. Então é por isso que ele reagiu daquela forma. Ele ainda está de luto pela esposa, que morreu há 5 anos. Um homem leal como ele certamente será um bom marido e pai. Às 3 da manhã, o telefone de Connor tocou de repente. Seu dedo pairou sobre o botão de atender e, por uma fração de segundos, ele hesitou. Anos de instinto lhe gritavam que essa ligação o faria perder algo insubstituível. Sr. Quinn, a Sra. Quinn sumiu. Não conseguimos localizá-la. A voz em pânico de seu subordinado irrompeu pela linha. Mas encontramos os registros médicos dela. Talvez o senhor precise vê-los pessoalmente. O dedo de Connor apertou o telefone, pronto para desligar. Mas o homem acrescentou. Sr. Quinn? A Sra. Quinn sabia sobre o divórcio. Ela sabia o tempo todo. Quando Madeline acordou, ela encontrou Connor fumando na varanda, cercado por pontas de cigarro. O trabalho está te incomodando? Ela perguntou suavemente. Ela achava que ele trabalhava na procuradoria. Connor mentiu para ela todo esse tempo, com muito medo de que seu verdadeiro trabalho assustasse Madeline. Connor olhou para cima. Seus olhos estavam vermelhos. Ele leu o arquivo que seu subordinado enviou na noite anterior até seus olhos doerem. Ele mostrava que Daniela estava grávida. O dia em que ela interrompeu a gravidez foi o mesmo dia em que ele e Madeline registraram o casamento. Os horários nos documentos tinham apenas 1 hora de diferença. Ele não precisava adivinhar. Daniela devia tê-lo visto com Madeline naquele dia, entrando na prefeitura para pegar a certidão de casamento. Ele pensou, mas como ela ousa abortar meu filho? A raiva o invadiu a princípio. Mas ao se virar, viu Madeline parada sob a luz da manhã. Raios dourados iluminavam seu vestido branco e seus cabelos escuros, fazendo-a parecer uma fada vinda do céu. Ela não se parecia em nada com a cruel e sangrenta Daniela. Assim é melhor, disse ele a si mesmo. Afinal, eles estavam divorciados. Sua partida não significava mais problemas, nem mais conspirações contra Madeline. Ele deveria até agradecer a Daniela por ter ido embora. Está tudo bem. As coisas do trabalho estão resolvidas. Ele se levantou e fechou a janela da sacada. Estou fedendo a fumaça. Vou tomar banho. Madeline assentiu com um sorriso aliviado. Connor entrou no banheiro. Trancou a porta e pegou o telefone para ligar para seu subordinado. Acabem com esses imundos traficantes de armas europeus. Não deixem nenhum escapar. Cortem todos os dedos e joguem-nos aos cães. Madeline se tornou a nova dona da mansão. Connor tinha novas ferramentas de pintura personalizadas para ela, e, por um tempo, ela realmente acreditou que era a pessoa mais feliz do mundo. Mas depois que Connor assumiu os negócios que Daniela antes cuidava, sua aura de violência ficou mais forte e difícil de esconder. Toda vez que ele chegava em casa, de frente para o rosto inocente de Madeline, ele sentia uma exaustão profunda. Ela não era Daniela. Não podia ficar ao lado dele para limpar a bagunça. Ele tinha que continuar fingindo ser o promotor gentil e honesto que mentiu sobre ser, nunca deixando que ela visse o monstro por baixo. Um dia, ele acabou de lidar com traidores em sua organização. Como de costume, ele planejou comprar um pequeno bolo para Madeline no caminho de volta. Mas quando ele passou por uma loja, a cobertura cinematográfica de uma competição internacional de arte chamou sua atenção. E lá, na tela, estava o rosto de Daniela que ele tentou esconder. Daniela parecia confiante, radiante e cheia de vida. Mais tarde, ele até viu uma das pinturas antigas de Daniela pendurada, na vitrine de uma galeria. Na pintura, os girassóis floresciam sob o sol. As pinceladas eram brilhantes e ousadas, transbordando uma vitalidade que ele havia esquecido que ela tinha. Era como uma rosa vermelha florescendo na primavera. Era tão vibrante, vivo, muito mais brilhante que a neve fria e pura. Connor ficou na galeria por um longo tempo, até que o funcionário fechou. Seu coração ainda batia forte no peito dele. Ele entrou no antigo estúdio de Daniela, onde um cavalete empoeirado estava silencioso no canto. Memórias irromperam pela represa de sua mente. A primeira vez que se encontraram, Daniela na porta do estúdio, com um caderno de desenho nos braços e tinta a óleo borrada no vestido branco. Parecia um anjo perdido na escuridão. Daniela tinha acabado de se formar na faculdade. Ele estava desesperado para trazê-la para o seu mundo. Ela era a única luz em sua vida encharcada de sangue. Somente ao lado dela ele poderia encontrar um momento de paz. Ele jurou proteger Daniela, amá-la para sempre. Quando tudo mudou, foi quando Daniela concordou em ajudar nos negócios dele? Ou quando ela pegou uma arma e matou por ele? Ela se tornara como ele, passo a passo. Seu pincel estava manchado de sangue. Mesmo assim, ele começara a desejar a pureza de outra pessoa. Emoções há muito esquecidas ressurgiram. Naquele momento, Connor só tinha um pensamento. Ele tinha que trazer Daniela de volta. Não importava o que acontecesse. Encontre Daniela. Não importa se você tiver que virar todos os cantos do mundo de cabeça para baixo. Ele pegou seu telefone para ligar para seus subordinados. Sua voz tremendo de urgência. Mesmo que ela esteja morta, ela tem que morrer em meus braços. Sr. Quinn, já faz tanto tempo. O subordinado hesitou. Rastreá-la agora não será fácil. Então encontre a mãe dela. Connor o interrompeu bruscamente. A mãe dela está gravemente doente acamada. Daniela se importa muito com ela. Ela deve estar em uma casa de repouso de alto padrão. Vá verificar cada uma delas. Ele desligou, e só então percebeu Madeline parada na porta do estúdio. Ela perguntou confusa. Connor, quem você está procurando? Connor se virou, e seu tom soou estranhamente frio e distante. É trabalho. Não se preocupe com isso. O sorriso de Madeline endureceu. Ela sentou-se no banquinho de desenho e perguntou. Sem jeito. Quer um quadro? Posso desenhar um pra você? A imagem tênue e borrada de Daniela passou pela sua mente. Ele então disse. Então desenhe Noite Estrelada. Madeline congelou. Era uma escolha tão obscura, nada parecida com as paisagens suaves que ele certa vez mencionou gostar. Ok, ela disse calmamente. Os dias se passaram, e ainda não havia notícias. Nem mesmo um vestígio da mãe de Daniela foi encontrado. Perdedores! Todos vocês, perdedores! Por que não conseguem nem encontrar uma mulher? Connor passou o braço pela mesa, fazendo tudo cair no chão. Por que vocês ainda estão parados aqui? Saiam, encontrem-nas. Ele nunca esteve tão inquieto. Cada hora sem Daniela deixava uma dor profunda em seu peito, que piorava a cada minuto.
Mais tarde, ele se trancou na adega, completamente bêbado. Madeline empurrou a porta, com a intenção de ajudá-lo a voltar para a cama. No início, ela mentiu para si mesma, dizendo a si mesma que o comportamento incomum de Connor era apenas devido ao trabalho. Mas naquele dia, ela ficou do lado de fora do estúdio, ouvindo-o gritar com seu subordinado pelo telefone. Ela se perguntou, a falecida esposa dele realmente morreu? A mão de Madeline foi até sua barriga inchada, seus dedos tremendo. Ela hesitou por um momento. Então se ajoelhou e estendeu a mão para ajudar Connor a se levantar. Connor, vamos voltar para o quarto. Fiz uma cura para ressaca para você. Connor não disse nada. Seus olhos se fixaram no rosto dela, encarando-a por um longo momento. De repente, ele estendeu a mão, segurou suas bochechas e a beijou profundamente. As bochechas de Madeline coraram. O sorriso ainda não havia se formado completamente em seus lábios quando ela o ouviu murmurar. Suave e entrecortado. Danny, sinto tanto a sua falta. Seu sangue congelou em um instante. Na manhã seguinte, quando Connor desceu as escadas, encontrou Madeline sentada na sala de estar, esperando por ele. Convites de casamento estavam espalhados sobre a mesa de centro. Antes que Connor pudesse falar, Madeline perguntou em tom hesitante. O médico disse que o bebê está estável agora. Podemos nos casar em breve. Antigamente, Connor teria ficado radiante. Agora, ele sentia apenas uma inquietação irritada. Ele a puxou para um abraço. Estou exausto ultimamente. Tudo isso te estressou? Só quero saber quando será o casamento. Vamos torná-lo público? Madeline olhou para ele, com os olhos cheios de uma desolação silenciosa. Se você não gosta de mim, posso ir embora. Connor congelou. Ele desviou o olhar dela. Sua resposta foi vaga. Semana que vem. Faremos o casamento na semana que vem e o anunciaremos então. Pare de pensar demais. Concentre-se apenas em cuidar de si mesma e do bebê, ok? Depois que ele saiu, Madeline foi até o Queen Bond Group, que ela tinha visto em seus arquivos ocultos. Ela sentou-se do lado de fora do prédio por 3 dias, perguntando a todos quem encontrava. Você sabe quem é Daniela? Ninguém respondeu até que alguém ouviu. Sua expressão mudou para cautela. E seus olhos ficaram afiados enquanto ele a encarava. Pouco tempo depois, Madeline sentiu-se tonta e com a mente confusa. Ela nem conseguia se lembrar de como havia voltado para a mansão. Então ela notou a porta do porão, entreaberta. De dentro vinham gritos. Connor acorrentou um homem e o arrastou sobre cacos de vidro quebrado. Foi tão cruel. Connor, eu já entreguei os negócios na América do Sul. O que mais você quer? Rugiu o homem, com sangue escorrendo dos lábios. Negócios sul-americanos? Connor zombou. O que é isso comparado à minha esposa? Você sabia o que aconteceria se a machucasse? O homem cuspiu um bocado de sangue, com um sorriso irônico no rosto. No dia em que enviei homens para espancá-la, você estava segurando sua amante. Agora você banca o marido devotado? Que nojo. Corte a língua dele, disse Connor, com a voz terrivelmente calma. Essa era sua verdadeira face. Ele não era o promotor que lamentou a morte de uma esposa, mas um senhor de armas encharcado de sangue. Madeline correu de volta para seu quarto. Ela enfiou suas coisas freneticamente em uma mala. Ela teve que ir embora. Ela tinha que sair daqui. Quando Connor a alcançou, ele viu os olhos vermelhos de Madeline e percebeu que ela tinha visto tudo. Maddie, foi só uma lição, disse ele, tentando suavizar o tom. Ele me machucou. Ele merecia isso. Madeline congelou, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela disse, Daniela me salvou. Quando aqueles homens tentaram me machucar, foi ela quem ficou na minha frente. Ela é tão gentil. Não posso ficar com o marido dela. Um lampejo de pânico cruzou os olhos de Connor. Mas Madeline viu claramente. Ele deu um passo à frente rapidamente, agarrando a mão dela para impedi-la de fazer as malas. Ele explicou. Eu não quis mentir para você, Maddie. Eu tenho meus motivos. Você tem que acreditar em mim. Você vai entender. Você não é a mais gentil? Madeline o empurrou para longe, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você sabe o que ela fez na igreja naquele dia? O quê? O coração de Connor deu um pulo. Ele teve um mau pressentimento. Madeline sussurrou. Ela estava rezando por seu bebê morto. Ela realmente amava você e aquele bebê. A mão estendida de Connor caiu inerte ao seu lado. Um rugido de cortar o coração percorreu a vila. O que foi que eu fiz? Passei 4 meses em um centro de reabilitação em Nova York, passando por 9 cirurgias nas minhas mãos. Todas as noites, quando acordava da dor, eu ia até o terraço para tomar um pouco de ar fresco. Foi quando conheci Peyton Holloway. Ele quebrou a perna em uma corrida, mas subiu furtivamente até o telhado para beber cerveja, desafiando as ordens do médico. Perguntei se ele tinha ganhado. Ele riu alto e sem se desculpar. Claro que sim. Só por um segundo. Mas uma vitória é uma vitória. Senhora, eu nunca perco. No dia em que recebeu alta, ele me entregou uma carta de amor com o rosto corado. Pela primeira vez em anos, meu coração morto parecia que poderia bater novamente. Mais tarde, descobri que ele era o jovem herdeiro de uma gangue de Nova York, criado em segurança e amado sob a proteção de sua família. Quando ele falava sobre os negócios da família, seus olhos penetrantes brilhavam, como os de um leopardo pronto para atacar. Não pude deixar de me sentir atraída por ele. Mas as sombras do meu passado me cercavam. Sempre me mantive distante de qualquer homem, com medo de deixar qualquer um se aproximar novamente. Lentamente, peguei meu pincel novamente e consegui um emprego em uma galeria. Peyton vinha me buscar no trabalho todos os dias. Até aquele dia. Esperei por meia hora, mas ele não apareceu. Peguei meu telefone para ligar para Peyton. Mas alguém me prendeu na boca e me puxou para dentro de uma van estacionada no beco. Quando o pano preto foi arrancado dos meus olhos, vi o rosto de Connor. Há quanto tempo não nos vemos? Disse ele. Levantei a mão e dei-lhe um tapa forte. O que você quer? Este não é o seu território. Ele pressionou a ponta da língua, na marca vermelha em sua bochecha. Então, inclinou o outro lado do rosto em minha direção. Querida, eu quero um aqui também. Dei um passo para trás. Um arrepio percorrendo meus ossos. Estamos divorciados. Não me importo mais com você e Madeline. O que mais você quer? Estou procurando por você há tanto tempo. Disse ele, com um brilho de desespero nos olhos. A aliança de anos atrás ainda brilhava em seu dedo. Vamos para casa. Continue sonhando, eu zombei. Connor, eu te odeio. Eu sempre vou te odiar. Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Eu sei sobre o bebê, Danny. Podemos recomeçar? Dessa vez eu vou te proteger. Eu prometo. Não me preocupei em responder. O relógio inteligente no meu pulso já estava enviando um sinal de socorro. Era um rastreador do Peyton. Isso o alertaria. Até mesmo acionaria uma chamada policial. Se eu me afastasse do nosso alcance seguro. Connor estava me arrastando, em direção ao seu aeroporto particular, quando seu telefone tocou. Uma chamada de vídeo de Peyton apareceu. Na tela, Madeline estava amarrada sob um helicóptero com um bebê nos braços. Deixe-a ir. A voz de Peyton estava afiada com provocação. Ou eu vou transformar sua esposa e filho em pipas. Meu olhar se fixou na criança de quase 1 ano nos braços de Madeline. E minhas sobrancelhas se contraíram bruscamente. Então ele nunca deixaria Madeline, nem mesmo agora. A filha deles já tinha quase 1 ano. Quando o vídeo terminou, Connor desligou o telefone sem expressão.
Me soltem! Ele vai realmente machucá-los! Gritei. Ela não é tão importante quanto você. Danny, Madeline não significa nada comparada a você. Seus olhos estavam selvagens, obsessivos. Por você, eu desistiria de qualquer coisa. Fiquei paralisada, horrorizada com a loucura em seu olhar. Ele estava realmente perturbado. O carro continuou andando. Mas ao dobrar uma esquina, uma motocicleta surgiu em disparada. Balas estilhaçaram o para-brisa num instante. Tiros irromperam de todas as direções. Os homens de Connor e os homens de Peyton trocaram tiros imediatamente. Ambos os lados lutando com fúria sanguinária. Afinal, este era o território de Peyton. Connor não teve escolha a não ser me arrastar para um beco estreito recuando. Uma bala o atingiu no abdômen, mas ele ainda se agarrou à minha mão. Não tenha medo, ele ofegou. Eu vou te levar para casa. Olhei para sua ferida sangrando. E fragmentos do passado passaram diante dos meus olhos. Connor, não podemos voltar. Eu disse, caindo de joelhos. Minha voz calma, mas definitiva. Eu tive um sonho uma vez. Nele, eu me recusei a me divorciar de você. Eu dei um tapa em Madeline no seu casamento. E você matou minha mãe. Então você me matou e matou nosso bebê. Diga-me, se eu tivesse corrido até você naquele dia, quando vi você obtendo a licença de casamento com ela, esse sonho teria se tornado realidade? Ele ficou em silêncio. Nós dois sabíamos a resposta. Ele teria feito isso. Quando ele me amava, ele teria incendiado o mundo por mim. Mas quando esse amor se foi, ele se tornou cruel comigo. Foi só um sonho, Danny. Tudo ficará bem quando chegarmos em casa. Ele agarrou meu pulso. Com tanta força que parecia que ele poderia esmagar os ossos. Balancei a cabeça, puxando meu pulso para soltá-lo. Abaixei-me, peguei a arma que estava no chão e puxei o gatilho, mirando em sua coxa. Ele nem olhou para o ferimento. Seus olhos permaneceram fixos em mim, cheios de uma solidão que eu nunca tinha visto nele antes. A chuva começou a cair. Peyton caminhou em nossa direção à distância, segurando um guarda-chuva sobre a cabeça. Era exatamente como o dia chuvoso de 7 anos atrás, quando conheci Connor. Não vá, Danny, não vá. Connor se arrastou em minha direção. Seu rugido ecoou pelo beco. Não me deixe sozinho. Mas desta vez não olhei para trás. Nem um único passo. 3 anos depois, realizei uma exposição de arte em Paris. No final da abertura, vi Madeline. Ela estava segurando seu filho e acenando gentilmente para mim. Agora sou professora de arte, ela disse, sorrindo. Olhamos uma para a outra e rimos. A névoa escura do nosso passado finalmente havia desaparecido, levada pelo tempo. Fim, que Deus te abençoe.